Então hoje eu vou falar sobre o encadernado Batman Especial Cidade do Bane. Será que vale a aquisição e a leitura? Olha que talvez pode ter algo interessante aqui para dar uma olhadinha. Vem comigo! Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, então eu vou falar sobre o lançamento recente da editora Panini, que foi Batman Especial Cidade do Bane, que a princípio pode ser um encadernado que faz parte da saga lá da Cidade do Bane, que está acontecendo na revista mensal do Morcego, pela editora Panini agora, mas eu vou dizer pra vocês que tem pouca coisa aqui relacionada necessariamente com a Cidade do Bane, e tem muitas histórias curtas que são bem interessantes de dar uma olhadinha se você curte bastante o Morcego. Esse encadernado aqui é de setembro de 2020, custando R$18,90, meus amiguinhos, que traz as edições originais de Batman Secret Files 2018 1 e 2 e New Talent Showcase 2018. Eu acredito que tem umas duas histórias aqui que realmente se ligam necessariamente com a Cidade do Bane. O resto aqui são histórias que elas são interessantes na maneira como são contadas e são bem curtinhas mesmo, às vezes tem 3 ou 4 páginas, que acabam sendo uma diversão bem legal, e são histórias que são descompromissadas, mas que tem um roteiro bem inteligente em alguns momentos, ou mesmo um roteiro emotivo, eu diria. Eu vou dar uma passada rapidinho aqui num resumo, sem spoiler de cada uma dessas historiazinhas, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo, porque você ajuda pra caramba ele subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo ou nova, aproveita também e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e que é um bom local pra você ficar muito bem informado do universo do morcego, inclusive com os lançamentos da editora Panini, né? O encadernado então vai abrir com uma história onde o Batman e o Superman conversam, que ao que parece envolve um presente que o Homem de Aço está dando pro Morcego, que tem relação com o final de Cidade do Bane. Essa história foi escrita pelo Tom King com os desenhos do Miquel Ranin. A próxima história, que é escrita pelo Ham Vip e desenhada pelo George Fornes, mostra um policial que está fazendo um tratamento psicológico, visto que ele foi afetado pelo gás do medo do espantalho, com a história tendo um final surpresa pro leitor. A próxima história, que é escrita por Cheryl Lynn Eaton e desenhada por Helena Casagrande, traz um assassinato em um bairro pobre de Gotham, onde temos uma testemunha e o Batman precisa conversar com essa testemunha. Posteriormente nós temos a história, que é escrita por Jordi Belleri com os desenhos de Gil Thompson. Hoje nós temos o Bruce Wayne, o Batman, vai até as montanhas nevadas de Gotham City para capturar um monstro que está rodando no local, que pode ser um morcego humano, mas infelizmente algo no final vai acabar comprometendo o trabalho do Morcego. Na próxima história, que é escrita pelo Tom Taylor com os desenhos de Brad Walker, nós temos o Batman trabalhando com o detetive Shimp, pois o nosso macaco precisa da ajuda do Morcego para resolver um problema do passado dele. Já na próxima história, que é escrita pelo Andy Kubert com os desenhos de Amankai Nahapuel, o Coringa finalmente captura o Batman, e com o Batman preso, o vilão quer desmascarar o seu inimigo. Só que o grande problema do Coringa está aí: como é que ele consegue tirar a máscara e os demais utensílios do uniforme do Batman. Prosseguindo, nós temos a história, que é escrita por Colin Kelly e Jackson Lazing com os desenhos de Carlos Danda, onde o Batman precisa desmantelar uma operação que é feita pelo Pirata Psico, onde ele está fazendo uma espécie de seita. Passando para a próxima história, que é escrita por Mark Head Scott com os desenhos de Giuseppe Camuncoli, nós temos o Charada sendo entrevistado pelo diretor do Asilo Arkham, enquanto vemos um crime em paralelo que o Charada cometeu, que o Batman está tentando investigar. Já na próxima história, que é escrita pelo Steve Orlando com os desenhos do Eduardo Risso, nós temos vários Batmans capturados por uma máquina, sendo que cada um deles está tentando fugir dessa máquina. Só que a fuga não vai ser tão fácil assim, e possivelmente um desses Batman, ou todos dele, podem morrer com esta máquina. Já a próxima história, que é escrita pelo Tim Seeley com os desenhos do Patrick Gleason, nós vemos o Bane indo atrás de um jornalista que no passado entrevistou o vilão dentro da prisão de Santa Prisca, na Penadura. Prosseguindo, nós temos outra história, que é escrita pelo Philip Kennedy Johnson com os desenhos de Amankai Nahapuel, onde o Batman precisa salvar uma política que é contrária ao vigilantismo do Morcego das mãos do Victor Zsasz. E fechamos com a história, que é escrita pelo Joey Esposito com os desenhos de Dominic Damos Stanton, onde a mulher gato precisa desmantelar uma rinha de animais que era promovido pelos capangas do Pinguim, e ela vai contar com a ajuda ou não ajuda do Damian. Mas eu vou continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem muito quadrinhos com desconto, dá uma olhadinha que pode ter algo que agrade o seu bolso. Se for fazer suas compras na Amazon, em qualquer loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter este canal 100% focado em Batman ativo. Muito obrigado. Então tá aí, meus amigos, feito o resuminho aí, sem spoilers, tentei não colocar muitos spoilers aí, e eu acredito que só a primeira história tem ligação com a Cidade do Bane. Para quem já leu a edição número 43, já sabe qual que foi o presente ali que o Batman recebeu do Homem de Aço, e é interessante ver esse outro lado que envolve este presente, entre aspas, ali, e como isso termina na história oficial, né, na história mensal do Batman. Mas bem, na verdade, essa historinha talvez seja uma das mais fraquinhas que nós temos nessa edição. Essa aí realmente ela tem o que, umas 2, 3 páginas, é um negócio bem rápido,
é meio que fede e não cheira, sabe? Não é ruim, mas nem bom, é tipo uma coisa que é passável. Eu acho que a outra história que eu não curti também foi a 1, onde nós temos o assassinato no bairro pobre de Gotham, onde o Batman precisa conversar com uma testemunha. Eu achei que a construção do roteiro desse quadrinho foi feita de uma maneira meio estranha, assim, que me pareceu que a maneira cronológica contada a história não está adequada. Ela pode realmente ter sido construída para não ser linear, mas ao mesmo tempo, mesmo não sendo linear, ela é meio confusa na maneira como foi elaborada. Eu não curti muito ela. O restante das histórias eu gostei bastante de tudo que eu li aqui. Todas as histórias são criativas e todas as histórias trazem coisas diferentes para você ali ficar pensando em cima delas. A história que envolve, por exemplo, o policial que está contaminado com o gás do espantalho é uma coisa que eu diria que ela não é tão inovadora assim, mas ao mesmo tempo é bacana como foi feito o roteiro ali, o desenho também. É interessante a construção que a gente vai vendo ali da psicóloga conversando então com o policial que está contaminado ou que meio que enlouqueceu, e a gente vendo como termina essa história nesse sentido. A outra história que envolve, por exemplo, o Batman nas montanhas geladas lá caçando o morcego humano, eu acho meio triste como termina o final, né? É uma história que ressalta que o Batman é uma pessoa que é falível também, quando a gente vê lá ele acertando um alvo diferente, né, e tendo todo pesar no final daquilo que ele fez. É uma história que é um tanto quanto tocante, assim, que mostra que o Batman é um cara que se martiriza também, que meio que se odeia internamente e que se penaliza muito fortemente por causa dos erros dele. Eu achei essa história bem poderosa, assim, na maneira como foi construída. É uma história pequenininha também, mas dentro daquilo que é colocado eu achei muito legal. Muito legal no sentido do pensamento interno do Batman aqui, né? Não o que acontece na história. Talvez uma das melhores histórias encadenadas quando o Batman e o Detetive Chimp trabalham juntos para ajudar então o macacão aí com o problema do seu passado, que envolve coisas até do Noite de Trevas. E o Tom Taylor faz aquele trabalho que ele sabe fazer muito bem, que é contar uma história assim que te pega, sabe? Que te pega no sentimento também, porque o finalzinho ali, quando a gente tem uma conversa do Batman com o Detetive Chimp, ou mesmo a construção do relacionamento do Batman com o Detetive Chimp, é uma coisa assim que fica meio triste, sabe? Tanto no final, quando o Batman fala do Detetive Chimp, as palavras que, enfim, você tem que ler pra saber, você fica meio tocado, assim, sabe? Você fica meio com pena do Detetive Chimp, mas ao mesmo tempo é boa a história nessa construção desse relacionamento, até porque nós temos dois detetives aqui, né? O Batman e o Detetive Chimp. Inclusive teve uma história do Snyder no passado que era a Guilda dos Detetives, que eu nunca mais vi ser desenvolvida na DC, que era uma ideia que eu achei muito interessante, que foi escrita para Detective Comics número 1000, se eu não estou enganado. E eu acho que eles deveriam desenvolver mais esse relacionamento dos detetives da DC, como por exemplo o Batman, o Detetive Chimp e assim por diante. Então é uma boa história de desenvolvimento da figura do Homem-Morcego com o Detetive Chimp, e eu acredito que a figura central dessa história é o Detetive Chimp. Então, pra quem gosta desse personagem, fica a dica e, sem dúvida, um dos melhores trabalhos desse encadernado. Já a próxima historinha que envolve o Coringa e o Batman ali, né? O Batman preso, o Coringa tentando tirar a armadura do Homem-Morcego. É uma história um tanto quanto engraçada, na verdade, né? Você vê o Coringa se ferrando pra tirar ali toda a armadura do Homem-Morcego. É estranha essa história porque o Coringa meio que quer saber a identidade do Batman, quer ver o rosto do Batman, só que o Coringa já sabe isso, né? Então ficou meio estranho esse trabalho do Andy Kubert. Mas o roteiro acaba ficando bem comédia quando a gente vê o Coringa se ferrando ali, tentando tirar a luva, tentando tirar o capacete, apertando um botão ali, um botão aqui. E é legal porque você vê como é que funciona essa armadura especificamente aqui, né? Esses detalhes dessa armadura. Possivelmente não é o detalhe oficial da armadura que fica registrado dentro da câmera da DC do Batman ali. É mais uma brincadeira do roteiro especificamente por agora. Mas eu curti pela comédia e também por ver todos esses aparatos do Batman. Inclusive no final, quando você vê ele usando uma espécie de arma nova ou coisa do tipo, é bem legal aquele momento quando ele se veste com a capa toda. Eu curti, uma historinha divertida, bem leve. A outra história que envolve o Batman desfazendo a seita ali do Pirata Psico é uma história que eu diria que é legal, legalzinha, porque ela mostra o Batman ali sendo colocado como uma pessoa ruim, mas ela tem uma espécie de propósito no final para enaltecer a figura do Homem-Morcego. Então uma historiazinha básica assim, envolvendo o Batman como vilão e herói ao mesmo tempo, que ela faz o seu feijão com arroz, eu diria. Nada demais, mas ao mesmo tempo uma leitura que é agradável naquele momento. Já a história que envolve o Charada, ela é interessante pelo fato de que ela carrega várias charadas durante a história, que eu não consegui resolver, vou ser bem honesto com vocês. Acho que eu só resolvi a última ali que aparece, que é a dos numerozinhos. Mas existe realmente uma charada para você resolver durante a trama, que é uma coisa que eu achei bem legal, bem criativa, eu diria. Mas eu não sou bom para resolver charadas, vou ser bem honesto.
mas é legal a iniciativa, e isso eu curti, e os desenhos estão bem legais também. Aí chegamos à próxima história, que envolve vários Batmans presos em uma máquina, que eu achei uma das melhores também desse encadenado, que inclusive conta aí com os desenhos do Eduardo Risso, que é muito interessante porque existe um plot twist no final, onde a gente descobre o que tem essa máquina a ver, porque que tem esses caras presos aí, se são um Batman realmente, e se existe um Batman verdadeiro ali, porque a gente sabe que não tem vários Batman, né? Existe um só. Então é legal a maneira como vai sendo construída, é uma coisa meio Jogos Mortais, ou coisa do tipo, aquele filme lá, onde nós vamos vendo algumas coisas tenebrosas que vão acontecendo ali. Então é bacana pelo negócio meio sólido, assim, meio filme de terror que nós temos aqui. E pelo twist no final, sendo que o desenho do Eduardo Risso tá todo o tom aqui macabro envolvendo as mortes. Aí passamos para a história onde o Bane então tem a entrevista que ele fez no passado para um repórter, onde nós vamos para os tempos atuais, onde o Bane está indo atrás do repórter que envelheceu e o Batman também está indo. E o Batman tá tentando entender por que o Bane não tinha matado esse cara no passado, né? Até então não tinha matado. É uma trama que acaba conversando com a construção do Bane especificamente, né? Com o lance dele ser um vilão e todo o propósito dele em vida. E ao mesmo tempo o Batman tentando entender essa figura do Bane. Eu curti uma história simples, eu não diria que sei lá, tem alguma coisa de extraordinário nela, mas ao mesmo tempo assim, é uma história legal pra gente entender um pouco da figura do Bane. Então, dentro do propósito dela, uma história que eu diria que é legal, razoável. Passando para a próxima história, que envolve então a deputada que não gosta, a deputada ou política que não gosta do Batman, e o Batman tem que salvar do Victor Zsasz. Essa é uma boa história que eu diria assim que ela tem muita ação até, de certa maneira. Ela tem esse lado conflitivo que a gente vê sempre, que é um político que odeia o Batman, mas é salvo pelo Homem-Morcego. Isso não é uma coisa que é nova, eu diria. Mas ao mesmo tempo a gente vê todo momento de ação que envolve a trama ali do Batman tendo que salvar a deputada e assim por diante, algumas mortes que acontecem ali, né? E o Victor Zsasz quase conseguindo dar cabo do seu plano. É uma história que ela foi bem construída nesse aspecto, que dá pra tirar um pouco seu fôlego ali quando você vê as coisas acontecendo. Não posso falar muito aqui pra não dar o spoiler, mas eu curti bastante como a narrativa vai construindo essa trama e como as coisas finalizam também em relação ao Batman, a crença da política em relação ao morcego, e mostrar que o Batman não é essa pessoa que a política está destruindo. Então eu curti bastante em vários aspectos essa trama, talvez uma das melhores também nesse encadenado, na minha opinião. E fechamos então com a história que envolve a Mulher Gato e o Damian tentando salvar vários animais da rinha do Pinguim. Uma história que conversa bastante do relacionamento da Mulher Gato com o Damian, né, que seria basicamente madrasta e afilhado. Seria, né, mas acredito que não seja mais, sei lá como é que tá esse negócio. Mas é bacana ver os dois trabalhando juntos ali, então, pra ajudar os animais que estão presos ali, né, fazendo referência aos próprios animais que o Damian tem, como por exemplo o gatinho Pennyworth, que vem desde lá da fase do Grant Morrison. Eu curti bastante isso. Eu gosto quando as histórias ressaltam esse lado de protetora dos animais da Mulher Gato e protetor dos animais do Damian também, que o Damian é vegetariano, ele tem todo um lance que ele é pró-animais e assim por diante. E a trama até se encerra de uma maneira que eu diria até meio bonitinha, com um detalhe que a Mulher Gato faz ali que conversa junto com o Damian também. Então eu curti bastante também essa trama nesse aspecto que ela trabalha, né? Basicamente é uma história pró-proteção dos animais aí. Então no final das contas, meus amigos, você vê que é um encadenado assim que tem aquela coisa que eu curto pra caramba, que é histórias curtas que trabalham bem a figura do Batman ou dos seus personagens aí no universo do morcego. Ultimamente, uma das coisas que eu mais gosto de ler são essas histórias curtas que aparecem em especiais, né? A gente teve Detective Comics número 1000, teve as histórias lá de 80 anos do Robin, Mulher Gato, do Coringa, teve Detective Comics 1027, e esse encadenado vai mais ou menos para esse lado, assim. É claro que ela aqui não está comemorando nada especificamente, mas ainda assim é muito bom você ver essas histórias curtas onde a galera que está escrevendo, desenhando, pode pirar de uma maneira aí tranquila, sem nenhuma amarra, o que acaba rendendo boas tramas para você ali ter vários lados emotivos, assim, uma questão mais de ação, um lance um pouco mais voltado para proteção de animais, uma coisa que vai na pegada do Batman se martirizando. Então tem vários aspectos aqui, várias vertentes que você pode ver do Homem-Morcego. Então pra mim valeu muito a pena a leitura desse material, vale a pena você adquirir também, especialmente se você gosta desses contos curtos e se você gosta de boas histórias envolvendo o Batman. Então fica a minha recomendação aí, um encadenado que eu diria quase 100% aproveitado, tirando uma historiazinha ali que eu não curti realmente, o resto vale muito a pena e valeu a leitura. Você leu esse material, você concorda comigo, discorda, não gostou, curtiu pra caramba? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, bem como eu quero saber de você qual dessas histórias, se você leu, curtiu bastante, qual você mais gostou. Traga esse comentário aqui embaixo, quero saber de você, e deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. E além disso tudo, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo
fazendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a companhia, até a próxima e fui!